Fala pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou resolver um exercício relacionado a sólidos de revolução. Vamos ler aqui o exercício. Calcule o volume do sólido obtido a partir da rotação do gráfico da função f de x igual a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado, definida no intervalo fechado menos r até r, onde r é maior que zero, r é positivo, em torno do eixo x. Ou seja, a gente tem essa função f de x igual a raiz quadrada de r quadrado menos x ao quadrado, que tem um determinado gráfico, e está definido nesse intervalo. Se a gente rotacionar em torno do eixo x essa função, a gente vai obter um sólido que tem um determinado volume. Ele quer que a gente calcule esse volume. Para resolver esse exercício, a gente vai utilizar integrais. Tá? Existe uma fórmula que nos ajuda a calcular o volume de um sólido obtido com a rotação do gráfico de uma função em torno do eixo x. Que fórmula é essa? A fórmula é a seguinte. É a fórmula integral de πf de x ao quadrado dx de a até b. A até b sendo o intervalo onde a função está definida. De onde que vem essa fórmula? Tá? Vamos imaginar que a gente tem aqui uma função f de x, definida aqui no intervalo ab. Ok? E eu quero que você imagine o seguinte. Qual que é a área que a gente tem abaixo do gráfico dessa função? A gente tem essa área que está aqui. Se a gente rotacionar essa função aqui em torno do eixo x, se a gente rotacionar essa função em torno do eixo x, eu quero que você visualize que vai surgir aqui a figura de um sólido. Como é que vai ficar a figura desse sólido? Vai ficar mais ou menos assim. Vai ficar aparecendo, nesse caso específico aqui, vai ficar aparecendo um abajur, deitado, ok? Então, a gente tem essa área inicial. Ao rotacionar em torno do eixo x, formou-se esse sólido aqui, tá? Qual que é o volume desse sólido? Como que a gente calcula o volume desse sólido? Para calcular o volume desse sólido, a gente vai calcular, na verdade, o volume de vários discos, Imagina que a gente tivesse aqui um pequeno retângulozinho e a gente rotacionasse esse pequeno retângulozinho em torno do eixo x. A gente teria aqui formado um pequeno disco. Ok? Se eu colocar aqui, fica melhor de visualizar, Imagina que a gente tem aqui essa pequena área do retângulo e a gente rotaciona ela em torno do eixo x. Vai se formar aqui esse disco, ok? Vamos imaginar que a altura desse disco, na verdade não a altura, mas o raio, O raio desse disco seria essa medida aqui, o raio. O raio desse disco corresponde à altura da função. Então corresponde a f de x, que é a altura da função, em um ponto x aqui genérico. Ok? Um ponto x qualquer aqui. Ou seja, o raio é a altura da função. Qual que é o volume desse disco que a gente tem aqui? O volume, que eu vou chamar ele de dv, vai ser π r ao quadrado. Isso aqui é um pequeno cilindro. Se a gente olhar esse disco aqui, ele é um pequeno cilindro aqui deitado. Então, o volume dele é πr ao quadrado vezes essa dimensão aqui. Essa dimensão, vamos chamar ela de dx, que é uma espessura infinitesimal, ok? É um dx. Então, o volume dv é πr ao quadrado dx. Para encontrar o volume, então, dessa figura maior, desse sólido obtido, a gente vai integrar de a até b, esse dv. Ou seja, o volume grande vai ser a integral dos volumes menores, dos discos pequenos. Então, a gente vai fazer a integral de a até b. Ou seja, a gente vai fazer a integral de a até b. E quem é o raio? O raio é justamente a função. Então, nós vamos ter π vezes o raio ao quadrado, ou seja, a função ao quadrado, dx. E aqui está a expressão que a gente queria obter. π, função ao quadrado, dx de a até b. Tá? Para você se lembrar, é só você lembrar então do volume do
disco, ok? Desse disco de espessura infinitesimal. E a gente vai somar os volumes de todos esses discos, né? Você imagina que vai ter vários discos aqui de volume infinitesimal. Somando o volume de todos esses discos, a gente obtém então o volume do sólido gerado pela rotação da função em torno do eixo x, ok? Essa fórmula ela vale apenas para rotação em torno do eixo x. Em torno do eixo x, ok? Vamos ver então como é que vai ficar para o exercício que a gente tinha, usando aqui a fórmula. A função que nós temos é f de x é igual a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. E o intervalo é de menos r até r. Então, a gente vai simplesmente colocar essa função f de x aqui no lugar da f de x. E no intervalo a até b, a gente vai colocar de menos r até r. Nós vamos ficar então com integral, o volume vai ser então a integral de menos r até r de π, que é a função raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado. Temos a função ao quadrado. Então, a função ao quadrado dx. Basta agora resolver essa integral, a gente vai obter um valor que é esse volume desse sólido, ok? Como é que a gente resolve essa integral? Vamos lá. Integral de menos r até r de π. O quadrado vai cancelar a raiz, então nós vamos ficar apenas aqui com r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Portanto, temos aqui integral de menos r até r de π r ao quadrado menos π x ao quadrado dx. Temos a integral de uma subtração. A integral da subtração é a subtração das integrais. Então, a gente pode já resolver diretamente aqui. Qual é a integral de πr ao quadrado? É πr ao quadrado x. E qual é a integral de menos π x ao quadrado? Vai ficar menos π x ao cubo sobre 3. O expoente aqui é 2, soma 1, joga lá embaixo. Tá? E aqui é a mesma coisa, apareceu um x, porque a gente pode imaginar que tem um 1 aqui. O que eu derivo que dá 1? É o x. Tá? Agora nós vamos aplicar de menos r até r. Então vamos lá, como é que vai ficar? Parênteses, né? Menos parênteses. Nós vamos ter aqui, então, colocando r, nós vamos ter π r ao quadrado vezes r, menos, colocando r no lugar do x. Lembrando que a gente sempre começa pelo limite superior. Menos π r ao cubo sobre 3. π r ao cubo sobre 3. Agora nós temos π r ao quadrado vezes menos r. π r ao quadrado vezes menos r. Menos π menos r ao cubo. Menos r ao cubo sobre 3. Nós vamos ter então aqui πr ao quadrado vezes r. E aqui, mesma coisa, menos com menos vai dar mais. πr ao cubo, πr ao cubo. Então, vamos ter então 2πr ao cubo. E menos πr ao cubo sobre 3. Vamos analisar esse segundo termo aqui também. Nós vamos ter aqui menos com menos, menos r ao cubo vai ficar menos r, vai sair o menos, vai ficar r ao cubo. Então vai ficar menos com menos, vai dar mais. Esse mais com esse menos vai dar menos. Então eu vou ter também esse termo duas vezes. Vai ficar menos 2πr ao cubo sobre 3. Fazendo aqui o MMC, nós podemos multiplicar em cima e embaixo por 3. Vamos ficar aqui então com 3 vezes 2 sobre 3. Então, 6 πr ao cubo menos 2πr ao cubo, que vai dar 4πr ao cubo sobre 3. Ok? Essa expressão te lembra alguma coisa? Essa expressão aqui é justamente a fórmula do volume da esfera. Volume da esfera. Se nós olharmos aqui para a função que ele deu, qual foi a função que ele deu? A função foi f de x é igual a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Qual é o gráfico dessa função? Essa função ela tem um gráfico que é justamente o semicírculo superior aqui de menos r até r, né? Inclusive o intervalo que ele deu de menos r até r. Qual que é a área sobre o gráfico dessa função? É a área desse semicírculo. Se nós rotacionarmos essa função em torno do eixo x,
em torno do eixo x. Rotacionando ela em torno do eixo x, a gente vai obter aqui essa figura que é justamente a esfera, né? Rotacionando em torno do eixo x, a gente obtém o sólido, que é justamente a esfera. E, portanto, o volume que a gente obteve corresponde aqui à fórmula do volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Ok? Então, é isso. Para você calcular, então, o volume do sólido de revolução obtido a partir da revolução, da rotação da função em torno do eixo x, basta usar essa expressão, né? E sempre bom lembrar de onde que vem a fórmula, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe com seus amigos que também estão estudando cálculo e é isso, até o próximo vídeo. E se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários, hein? Até mais!